Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de poder estar mais esta noite, podendo pregar a palavra aqui para os nossos irmãos, para aqueles que estão nos ouvindo. E eu louvo ao Senhor por isso. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à primeira igreja de Tessalônica, no capítulo de número 5, versículo de número 18, ele diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E nós louvamos o Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando para podermos estar transmitindo ao vivo para vocês, via online, esse culto, que estamos aí para engrandecer o Senhor. E você que está me ouvindo nesta noite, você, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada, louvado seja o Senhor, que estão em suas residências, com seus filhos, de repente outros estão fazendo estão tendo alguns afazeres. Eu te convido nesse momento para que você tenha uma hora nesse momento de culto, de adoração a Deus, para que nós possamos adorar e cultuar ao Senhor neste momento. Vamos orar ao Senhor e louvar e engrandecer o Senhor através da oração também, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, queremos neste momento, ó Pai, engrandecê-lo, Senhor. Ó Deus, pessoas que vão nos ouvir, ó Deus, nesta noite, não simplesmente pelo fato de estarmos aqui, mas porque a sua palavra vai ser pregada. Então, se a tua palavra vai falar com os teus filhos, é momento de nós nos reverenciarmos aquele que pela qual, ó Deus, usará a tua palavra para ministrar aos corações. Senhor, eu te peço que neste momento os nossos irmãos que estão aí do outro lado, ó Deus, ó Pai amado, ouvindo e vendo, ó Deus, este momento de culto, de adoração ao Senhor, que nós possamos, ó Deus, ó Pai, soltarmos todas as resistências no sentido humano e nos entregamos à dependência de Deus, mediante ao seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo que está aqui conosco e também está com teus filhos aí, Senhor Jesus, meu Deus, nas suas residências, outros irmãos que estão em outros lugares, ó Deus, estão ouvindo, ó Deus, neste momento que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. E por isso, Senhor Jesus, queremos que o ministério de louvor, adorando o Senhor, juntamente com a igreja do Senhor, ó Deus, nesse momento tão sublime que é, ó Deus, pregar a sua palavra e também ao mesmo tempo cultuar e adorar o Senhor, em nome de Jesus. Eu te convido nesse momento para você adorar o Senhor Jesus, juntamente com o ministério de louvor. Confesso aos irmãos, novamente falando, nos bate uma saudade, bate uma saudade de você que está aí na sua residência. Eu acho que, embora nós vivemos nas terças, nos domingos, nos trabalhos dos pequenos grupos que estão sendo feitos na igreja, e agora está em recesso um pouco devido a esta situação que nós estamos enfrentando, mas eu confesso para os irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, que a gente sente falta desta comunhão. Mas louvado seja o Senhor, que nós somos uma igreja, e esta igreja está na sua casa, outros estão nos seus lugares, e nós somos a igreja do Senhor. E possamos nesse momento adorar o Senhor juntamente com o ministério de louvor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente
simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor, meu Senhor. Não posso viver, não, longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Peça isso para ele nesse momento. abraça-me, Ele está aí na sua casa com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Oh, os braços de amor. Os braços de amor. Nós precisamos de ti, Jesus. Vem nos abraçar, vem nos tocar, Jesus. Oh, os braços de Jesus, incomparável. Ele é soberano sobre todas as coisas.
Aleluia. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com seu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, oh, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, oh, e unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com seu manto, reina em mim com sua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, Senhor, cura-me, unja seu povo, unja seu povo, traz cura, cura seu povo, cura seu povo. Aleluia, nós te louvamos, Jesus. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, né? Nesse momento que você está nos ouvindo, fiquei feliz de saber que esse vídeo tem chegado, esse link, essa plataforma do YouTube,
alguns corações que têm ouvido, né, como o do meu primo, que tive a oportunidade de mandar uma mensagem, dizer, Anderson, ouvi, foi uma bênção, Deus, né, e eu louvo a Deus por isso. No culto de domingo que nós ministramos aqui, e onde falamos a respeito e aprendemos com Josafá o que faremos em tempo de crise. E hoje nós vamos dar sequência na terça-feira, a sequência de mensagens. De repente poderíamos trazer até mesmo do título de uma série de mensagens, né, das bem-aventuranças. Já falamos de duas, o pastor Cirineu deu abertura da primeira, bem-aventurados os humildes, os pobres, né, porque eles herdarão o reino do Senhor. Depois eu ministrei também, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E hoje falaremos a respeito da terceira, bem-aventurados, na outra bem-aventurança, né, que está no capítulo 5, que logo mais eu vou citar aos irmãos que estão nos ouvindo. Eu deixo desde já um abraço aos nossos irmãos presbiterianos e os também outras congregações, outras denominações, de repente que ouvirem esse vídeo, seja Assembleia de Deus, seja, né, outras denominação batista, enfim, que este vídeo possa chegar e, se porventura falar ao seu coração, compartilhe com outras pessoas aí, para que chegue esse evangelho e essa palavra ao coração das que estão necessitando de ouvir uma palavra, não que venha a ser de mim, mas uma palavra de Deus aos corações daqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus. Mas antes de ministrar, eu quero aqui fazer uma oração em nome de Jesus. Você que está de repente no sofá, cadeira, ou no seu quarto, ou de repente em qualquer lugar que você esteja nesse momento, eu te convido a encurvar a sua cabeça e que você feche os teus olhos e abra o seu coração, para que nesta noite nós possamos falar a respeito de Deus e da sua palavra, em nome de Jesus. Senhor, neste momento eu te louvo e te engrandeço. Fala com este irmão, esta irmã, ou essa pessoa que vai ouvir esta mensagem. Eu não sei, ó Deus, a situação que eles estão enfrentando, mas nós sabemos sim, Senhor, que vivemos um momento de crise ainda, e a igreja está orando, ó Pai, e cremos, Pai, que o Senhor já está fazendo, e que nada fugiu do seu controle, mas que o Senhor traga paz àqueles corações aflitos, e que esta mensagem, Senhor Jesus, ela venha nos incomodar, ó Deus, porque a mensagem do Evangelho, ou da palavra do Senhor, não é simplesmente, ó Deus, para que massageie o nosso ego, mas é para que fale aos nossos corações, Pai. Eu louvo o Senhor pela igreja presbiteriana renovada, ó Deus, que temos pastoreados, irmãos que estão em sua residência, e todos têm entendido os propósitos, e também, Senhor Jesus, com submissão ao governo do nosso estado, onde lançaste um decreto, e assim, Deus, nós somos submissos também a este governo no Senhor, mas nós sabemos que o Senhor nos deu essa via online, nessa plataforma do YouTube, para podermos falar e pregar, juntamente com tantos outros pastores, que também têm pregado, feito seus lives, ó Deus, no Facebook, enfim, que o Senhor possa falar aos corações de todos, em nome de Jesus, amém. Mateus, capítulo de número 5, o versículo de número 5 também, que diz assim a palavra do Senhor: abençoados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em outra versão, se você for abrir em Mateus, capítulo 5, vai estar bem-aventurados. Quando eu estava analisando um pouco sobre essas bem-aventuranças, aonde ela nos ensina muita coisa, é uma promessa de Deus para os seus discípulos. Como eu disse, recitei, que pregamos duas bem-aventuranças, e hoje nós vamos pregar a terceira. Mas quando nós falamos a respeito desta bem-aventuranças, ou seja, abençoados os mansos, que eles herdarão a terra, tão profunda é
esta mensagem, esta palavra que Jesus deixou aos seus discípulos. Jesus, como profeta, no meio dos teus discípulos, aonde nós entendemos que a palavra que o Senhor diz, esta palavra de herdar a terra, ou seja, a terra nada mais é que a Bíblia nos apresenta, não num sentido figurado, nem literal, é um sentido literal e não figurado, no sentido de ser que a terra, no modo geral, ou seja, poderia também nos pensarmos que esta terra seria a terra de Israel, ou a Palestina, ou a terra que o Senhor prometeu aos teus discípulos. Mas quando eu começo a analisar esta palavra sendo o Senhor pregado aos teus discípulos, aonde o Senhor diz: abençoados os mansos. E eu paro para analisar. Eu estava procurando hoje, fazendo uma pequena leitura de entendimento sobre esta palavra de ser manso, ou seja, o dicionário da língua portuguesa, aonde ela vai apresentar um adjetivo desta palavra de que Jesus apresenta de ser manso, e ela vai trazer ao nosso entendimento, segundo o dicionário da língua portuguesa, que é calma, uma pessoa calma, dóceis, gentios e tranquila em sua maneira de falar, ou seja, a forma como esta pessoa age, a forma como esta pessoa ela tem esta natureza calma, doce, gentil, tranquila. Mas quando eu começo a olhar para o texto bíblico, não era isto que Jesus estava falando de ser uma pessoa que ia herdar a terra e ia ser uma pessoa mansa. Ou seja, conforme o ensino de Cristo aos seus discípulos, para possuir esse temperamento calmo e tranquilo, há pessoas que são calmas por natureza, mas não é a respeito delas que Jesus está referindo nesse texto. A palavra que Jesus diz, desse momento de sermos mansos, é a atitude de uma plena confiança em Deus, em meio às injúrias e às aflições que os discípulos iriam enfrentar em meio a um povo. Quando essa atitude plena de confiança em Deus, em meio às injúrias, ou seja, essa palavra injúria em meio às coisas, é ao contrário daquilo que é reto, aquilo que é injusto, aquilo que os discípulos iriam enfrentar. E não era simplesmente uma natureza no sentido de sermos calmos, dóceis, tranquilos, mas como o Senhor iria passar e como que os discípulos iriam enfrentar as grandes dificuldades, as grandes angústias, em meio a um povo que vivia sobre a terra. E quando nós entendemos que Jesus ele apresenta esta bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu fico pensando, imaginando, não era que os discípulos iriam viver em meio à presença de Deus, mas como os discípulos iriam viver em meio à presença de outras pessoas. Jesus não introduz
um novo ensinamento aos seus discípulos, mas de propósito que cita uma parte, ou seja, Jesus ele pega esse versículo de número 3 e Jesus simplesmente ele traz o Salmo de número 37. O Salmo de número 37. E como esta pessoa, esses discípulos, queriam herdar uma terra de herança cujo Senhor, e é no sentido literal esta terra, ou seja, as promessas que Deus prometeu aos teus discípulos. E quando eu começo a analisar esse momento, e eu quero aqui compartilhar com os irmãos, se você está com Bíblia em sua residência, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 37. E este Salmo de número 37 é um Salmo de Davi, aonde no versículo de número 1, no capítulo 37, o salmista diz da seguinte forma: não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como grama e murcharão como erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra, verdadeiramente será alimentado. Aí o versículo de número 4 ele diz: deleite-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Quando nós entendemos que Jesus estava falando neste salmo e apresentando os teus discípulos o Salmo 37, aonde ele frisa esses pontos importantes, aonde ele faz aqui um contraste entre o justo e entre o ímpio, aonde simplesmente Jesus ele garante para os teus discípulos que em meio à justiça, vamos dizer assim, humana, aonde o ímpio, ou aqueles que supostamente têm poder, a sua confiança são no seu poder no sentido financeiro, aquisitivo, naquilo que simplesmente é a fortaleza das suas vidas. Mas Jesus ensina que os discípulos, a atitude plena de confiar em Deus, em meio a algumas injustiças, em meio ao ímpio, em meio às dificuldades que eles iriam enfrentar. Eu vou citar aqui um exemplo de Moisés, em Número capítulo 12, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Capítulo 12 de Números, aonde Moisés se depara com Miriam e Arão, em meio a uma dificuldade que Moisés teve, e que diz assim, o versículo 1 ao versículo 3, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Aí o versículo 2, disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? E o Senhor ouviu. Versículo 3 diz assim, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Nós vamos nos deparar com a vida de Moisés, em meio ao povo, e ele se depara com uma situação muito constrangedora para a sua vida.
simplesmente porque a mansidão de Moisés, a forma como ele iria lidar com a situação, simplesmente ele não foi contra aquilo que Miriam, aquilo que Arão estavam falando e pensando no seu respeito, mas sim que Moisés estava confiando em Deus, que Deus iria o justificar. Ou seja, nós paramos para analisar da seguinte forma, que esta mansidão iria trazer no coração dos discípulos, para que eles pudessem resolver determinadas situações, para que os discípulos pudessem lidar com determinada situação em meio ao povo, em meio aos judeus, em meio aos fariseus, em meio às leis, onde simplesmente Moisés, ele acreditou em Deus, ele confiou em Deus, ele esperou em Deus. Foi até que no versículo 3, a Bíblia nos diz assim que Deus fala com Miriam e fala com Arão e diz: eu ouvi vocês. Eu ouvi vocês. E quando esta ação, desta mansidão, ela penetra no nosso coração, porque esse é um dos caráteres de Cristo sobre a nossa vida, é um dos frutos do Espírito do Senhor sobre a vida do cristão, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 23, que diz que mansidão, domínio próprio, entre outras qualidades de uma santificação no Senhor. E nós sabemos que essa ação desta mansidão, quando ela transforma o nosso caráter interno dentro da nossa vida, eu fico pensando quantas pessoas têm perdido o desequilíbrio emocional em meio à situação que eles enfrentam. Quantos discípulos, nós como cristãos, às vezes dentro do seu próprio trabalho, dentro do seu próprio emprego, dentro da onde você está, às vezes você olha de uma perspectiva e falando assim, não, mas é a mesma coisa quando Jesus, ele foi crucificado e sobre Cristo não havia nenhum pecado sobre a sua vida, mas mesmo assim Jesus foi para a cruz. Mesmo assim Jesus estava indo para a cruz, sendo crucificado pelos nossos pecados. Nenhum pecado estava sobre o Senhor. Jesus ensina-nos, em meio às dificuldades, em meio às solicitudes que nós enfrentamos diariamente da nossa vida, que nós temos que aprender que a ação do Espírito Santo dentro de nós, trazendo esta mansidão em nosso coração, para que também essa mansidão, ela gere em nós uma paz que toma todo o nosso entendimento, para que também o Senhor traga sabedoria ao coração, em meio às aflições, em meio às angústias. Então não é somente uma natureza ou um perfil de uma pessoa que é dócil, apenas não é somente um perfil no sentido que essa pessoa é calma pela sua vida diária, mas simplesmente Jesus estava ensinando os seus discípulos que meio o Salmo 37, e ele vai fazer esse contraste entre que o justo, ou seja, aquele que está andando com Deus, e meio que a situação que de repente as pessoas enfrentam no seu dia a dia. E o salmo do versículo de número 6, capítulo 37, diz assim: e ele gerará a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. E o versículo 7, ele diz: descansa no Senhor, e espera pacientemente por Ele,
não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Então o Senhor já estava falando assim, e trazendo no sentido de que para Davi, de repente não sei qual a situação que Davi estava enfrentando nesse Salmo 37, mas simplesmente essa bem-aventurança, ela vai trazer também a forma como nós vimos, ouvimos e entendemos as nossas vidas em meio à sociedade que nós estamos vivenciando. E simplesmente o salmista estava dizendo da seguinte forma, no versículo 7, descansa no Senhor, espera pacientemente por Ele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho. Eu fico pensando, nesse momento que, de repente nós poderemos até mesmo enfrentar, depois que passar esta pandemia, esse Covid-19, pode vir algumas dificuldades econômicas, financeiras, para os pequenos empreendedores. Mas nesse momento, o Senhor está falando para mim, para você, que esta mansidão, que é gerado pelo fruto do Espírito do Senhor sobre a nossa vida, é para que nós confiamos em Deus, em tempos de calamidades, em tempos de dificuldades. Não preocupe com aqueles que de repente nós paramos e falamos assim, poxa, fulano de tal está prosperando, a grama do meu vizinho é mais verde do que a minha. Eu me recordo de uma passagem bíblica em Gênesis capítulo 26, aonde Isaac enfrentou uma grande crise financeira, e aonde os seus gados, os seus empregados, ele não sabia o que fazer. E em Gênesis capítulo 26, Isaac ele ia para o Egito, e naquele momento Deus falou para Isaac, dizendo, Isaac, não vá para Gerar, permaneça aqui onde você está. Agora pensa comigo, imagine comigo, não é o lugar que você vai, que vai gerar uma prosperidade física sobre a sua vida, ou financeiramente falando. De repente isso pode até acontecer com a permissão de Deus, mas não é isso. A prosperidade é o estado de sermos felizes. É mesmo sabendo que materialmente ou financeiramente nós não somos tão quanto somos prósperos no sentido de termos outras coisas que de repente pessoas têm mais do que nós. Vamos dizer dessa forma materialmente. Mas nós temos algo que muitas pessoas não têm. Nós temos a riqueza dentro de nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Senhor que alimenta a nossa vida. Nós temos o Senhor que conforta a nossa vida. Nós temos o Senhor, por isso que ele diz, o salmista, Jesus, ele traz o capítulo 37, do versículo de número 5 de Mateus 5, ele traz uma reflexão aos discípulos em cima deste capítulo 37, e quando eu começo a olhar que esta mansidão, ele qualifica alguns pontos aqui no versículo 12, do capítulo 37 do Salmo, ele diz assim, e os perversos conspira contra o justo, e range sobre eles com os seus dentes. Aí o versículo 16 diz, um pouco que o homem justo tem é melhor do que as riquezas de muitos perversos. Ele traz um consolo aos corações que de repente aqueles que estão desenfreados em ser ricos ou ser prósperos no sentido de obter bens materiais. O Senhor diz primeiramente, essa prosperidade é o estado de eu ser feliz com o Senhor.
não é o carro que eu ganho, não é a casa que eu tenho, não é o dinheiro que eu ganho, mas é sim, é a presença do Senhor, é os frutos do Espírito Santo do Senhor sobre a vida daqueles que esperam no Senhor. Aí o versículo 28, ele diz da seguinte forma, o salmista Davi: porque o Senhor ama o juízo e não abandona os seus santos, eles são preservados para sempre, mas a semente do perverso será cortada fora. O Senhor, Ele nos dá esta garantia, e dizendo que esta mansidão que mora dentro do nosso coração, que ilumina a nossa vida, aonde Jesus ensina para os teus discípulos, e nós vamos ver no versículo 23, o Senhor falando através da sua palavra, e dizendo: os passos de um bom homem são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. O versículo 18 do Salmo 37. E o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança será para sempre. O Senhor, Ele nos ensina, igreja, nesta noite, desta bem-aventurança, simplesmente, que é um dos frutos do Espírito Santo do Senhor. Eu fico pensando, como que é rico essa ação, ou este ensinamento das bem-aventuranças que Jesus traz aos teus discípulos. Se nós parássemos para meditarmos quantas riquezas o Senhor tem reservado para mim e para você nos momentos de dificuldades. Quantas pessoas têm vivido um momento de desequilíbrio, porque não têm aprendido, ou até mesmo se faz como que nunca aprendeu na sua vida. Que esta ação de sermos mansos, ou seja, a atitude plena de confiarmos em Deus, em meio às injustiças, ou às aflição no meio do seu povo, ou seja, de um povo. E eu aprendo com o Senhor que isto vai me ensinar a lidar com determinada situação em meio às crises e em meio às angústias, aonde o Senhor vai gerar em mim paz, aonde o Senhor vai gerar em mim esta mansidão através do Espírito Santo do Senhor. E quando ele fala dessa terra que que os discípulos iriam herdar, simplesmente ele estava falando das promessas que Deus tem, as riquezas também que Deus tem, em meio àqueles que andam com ele. É como Paulo escreve a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo de número 1, versículo número 3. Ele diz: bendito ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com todas as sortes de bênção na região celestial. Sabe o que está faltando em nós? Quando eu falo de nós, eu me incluo dentro desse contexto de sermos
submisso às tuas escrituras, de nós confiarmos mais em Deus de que em outras circunstâncias que nos apresenta. É muito claro e objetivo no sentido de nós olharmos para a Escritura e dizendo que nós não precisamos correr atrás das bênçãos, elas virão sobre nós. Já foi profetizado por Cristo sobre a nossa vida, que nós herdaremos, seremos filhos da herança daquilo que o Senhor está e deixou para nós usufruirmos nesse tempo também que vivemos dentro do princípio da terra, do mundo, do princípio onde nós vivemos de uma forma geral. E quando nós entendemos que nós às vezes não usufruímos daquilo que o Senhor tem dado para nós, mediante a sua palavra, porque muitas vezes nós somos insubmissos à palavra do Senhor. Nós fazemos muitas vezes ao contrário daquilo que a palavra de Deus nos direciona para fazermos. E muitas vezes nós não submetemos aquilo que temos que submeter pela palavra do Senhor. E simplesmente às vezes nós chegamos e queremos e pedimos como pedintes diante do Senhor, mas muitas vezes nós não fazemos como servos diante daquele que nos chamou das trevas para a luz. E quando eu entendo que o Senhor Deus, Ele nos ensina que a prosperidade que o Senhor tem para os mansos é este estado de ser feliz. Quantas pessoas estão infelizes, quantas pessoas estão insatisfeitas, mas o Senhor nos ensina que nós temos esta riqueza dentro de nós, esta felicidade que não veio de mim, não veio de você, mas veio de Jesus, e Jesus deu ao Espírito para nós habitar dentro de nós, para que nós pudéssemos viver mais felizes do que aquele que de repente tem as riquezas do mundo. Nós temos a riqueza celestial, nós temos a riqueza do Senhor. A mansidão nos ajuda a tratar as pessoas de forma diferente. Em que sentido? Já somos herdeiros dessa terra. Aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, confia em Deus, são felizes nesta terra, porque já desfrutam da bênção de Deus. E ele vive na terra e sabe que tudo que existe sobre a terra é do Senhor, e somos herdeiros da sua promessa. E eu quero, no versículo 16, dizendo: um pouco que o homem justo tem é melhor do que as riquezas de muitos perversos. Eu quero ler novamente o versículo 36 do capítulo 37 de Salmo. Ele diz: um pouco que o homem justo tem é melhor do que as riquezas de muitos perversos. Nós temos uma riqueza dentro de nós. Nós temos um Senhor que governa todas as coisas. E por isso Ele ensina aos seus discípulos a importância desta mansidão em meio à sua caminhada, à sua jornada, em meio àquilo que eles iriam enfrentar. Mateus, no capítulo 11, versículo 29, diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Convido o Ministério de Louvor a se colocar em pé. Neste momento eu te convido para encurvar a sua cabeça. De repente você que não sabe lidar com a situação de um relacionamento público, em meio aonde você
se socializa, ou situações que de repente você não consegue lidar com ela, as suas angústias, as suas aflições, essa mansidão que é dada de Cristo, mediante o Espírito Santo às nossas vidas, que ela venha frutificar sobre a sua, pelo seu ser, pela sua alma, pelo teu espírito, que esta mansidão tome o seu coração, ao ponto que você entenda que isso não vem de você, isso vem de Jesus. E eu convido você para que você faça parte, deixar que o Espírito Santo venha fluir dentro de você e que venha fazer que gere isto dentro de você, esse fruto que de repente ainda você não experimentou sobre a sua vida. Eu te convido para que você abra o seu coração nesse momento. E vamos adorar o Senhor. E logo depois eu vou estar orando pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu convido você a adorar o Senhor nessa noite, juntamente com o Ministério de Louvor. Existem certas situações difíceis de suportar. Olhamos para o lado e não, ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. E nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos a grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouviu. Então dá uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto, vem o socorro. Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve, Cristo te ouve, te ouve. Escuta as suas orações, Ele vai te atender. Deus do impossível, tudo é possível, basta crer. Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve, Cristo te ouve. Escuta as suas orações, Ele vai te atender.
Deus do impossível. Tudo é possível, tudo é possível. Meu Deus pode fazer infinitamente mais. Ele pode fazer muito mais. Ele vai fazer, creia nisso. Ele não cansa, ele não para. Deus do impossível. Infinitamente mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao Senhor nesse momento, nesta noite, os irmãos que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida. Continuamos orando pelo Brasil, pelos países. Ainda há lugares bem críticos. A Itália mesmo tem um índice bem grande. Nós temos visto através das reportagens. Vi mais de 70 mil pessoas, 700 pessoas que foram mortas no sentido de ser vitimada por esse vírus. E nós continuamos orando. E que Deus continue falando com você na sua casa, na sua residência. E eu quero fazer uma oração para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo, encurve a sua cabeça. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar e te engrandecer, Pai. Ó Deus, que esta promessa que o Senhor deixou aos teus discípulos, que hoje nós somos os discípulos do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, que somos abençoados, bem-aventurados, os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas há uma condicional, ó Deus, para a nossa vida. Nós pensamos que simplesmente nós virmos para a igreja todas as vezes, ou sentarmos num banco, algo pode mudar, sim, ó Deus. Mas nós sabemos que nós temos que entender que também nós temos que abrir o nosso coração. É como Paulo, Deus pregando lá em Atos capítulo 16, onde o Senhor Jesus ele se deparou com uma situação de Lídia, onde o Senhor Jesus, o teu evangelho, a palavra do Senhor diz que ela abriu o seu coração, ó Deus, e ela, ó Deus, ó Pai, recebeu a tua palavra e foi batizada, ainda hospedou os seus discípulos. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que nós temos que nos entregar, não pela metade, mas por completo ao Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, que neste momento, ó Senhor Jesus, o Senhor penetre os corações daqueles que estão nos ouvindo, e que o Senhor possa, Pai amado, Senhor Jesus, trazer essa ação do Espírito Santo aos seus corações, ó Deus, esta mansidão que tome o coração dos seus discípulos nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a lidar com determinada situação em meio à sociedade, em meio, ó Senhor Jesus, às injustiças, e sabermos, Senhor Jesus, que esse fruto do Espírito, esse caráter de Cristo dentro de nós, Ele vai fazer, Senhor Jesus, meu Deus, meu
Pai, que nós crermos, ó Deus, que o Senhor está à frente e que tudo está nas suas mãos e nada perdeu o seu controle, e o Senhor Deus está guardando e protegendo as nossas vidas. Guarde teus filhos, guarde as tuas filhas. Ó Deus, que domingo, ó Deus, estaremos novamente aqui, pregando a sua palavra. Dai graça, Senhor Jesus, a todos os teus filhos, os pastores, ó Deus, as ovelhas que são pastoreados pelos teus filhos, ó Deus, os irmãos, ó Deus, que estão, ó Deus, povoando as redes sociais, ó Deus, em nome de Jesus, pelo Evangelho, pelas lives, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, fala com os corações daqueles que ouvem, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, pela sua graça, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação esteja com todos os nossos queridos irmãos. Deus abençoe a sua vida, tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor Jesus.